este podem ser vistos, então, como momentos de crescimento, de desenvolvimento e de troca pessoal, onde é possível encontrar nos outros motivos ou razões para nos tornarmos melhores profissionais e melhores pessoas. O segundo ponto diz respeito à importância da temática que se abre hoje à noite. A questão dos traumas e das catástrofes, que muitas vezes é evitada de um modo geral pelas pessoas por conta daquilo que despertam em nós. E com isso, muitas vezes, carregamos esses traumas sem possibilidades de um trabalho efetivo de superação dos mesmos. O mesmo parece ocorrer quando pensamos que os saberes escolares, na maioria das vezes, deixam de lado essas questões, nos levando ao silenciamento ou ao não enfrentamento com tais questões. Acredito, de acordo com a linha de investigação que orienta esse evento, que a superação e o preparo para a ocorrência de traumas e catástrofes envolvam um movimento em que a própria escola e os profissionais em educação repensem as práticas, incluindo nelas as dimensões do expressar, do testemunhar e do prevenir, como modo de abrir caminhos para formas de vida mais seguras, mais cientes e atentas aos perigos e preparadas para enfrentar as dificuldades da vida, mas principalmente mais alegres e mais abertos ao cuidado dos outros. Desejo a todos uma boa noite e um bom evento. A escola é uma organização integradora da sociedade e as transformações do mundo se refletem dentro de seus espaços. Com certeza, queremos uma escola centrada no educando e em seu desenvolvimento integral, que seja democrática, com metodologias investigativas, que promova a aprendizagem, uma escola comprometida com o meio local e global, que possua recursos modernos e variados, que utilize de forma inteligente e crítica os meios tecnológicos. Recursos são importantes, entretanto, o mais importante ainda é a vontade política de romper com a acomodação e construir o novo, pois educação pressupõe renovação constante e espírito aberto para inovar, sempre envolvendo a todos os atores do processo educativo. Uma boa noite e um bom encontro a todos nós. Somos apoiadores, juntamente com o grupo de pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria, deste grande evento que visa a formação de profissionais da educação. Muitas ações já foram feitas, porém sabemos que temos muito para fazer. É com senso de compromisso, dedicação e responsabilidade que queremos deixar o nosso recado e a certeza de que, dentro do possível, faremos o que for necessário para honrarmos esse compromisso. Em nome do Poder Executivo, agradeço a presença de todos e desejo um excelente evento, que grandes ideias surjam e que seja o primeiro colóquio de muitos que virão. Boa noite a todos. Nossa instituição preocupa-se em proporcionar formação qualificada em todos os níveis em que atua, bem como na formação continuada. Nesse sentido, organizamos, juntamente com as instituições parceiras, o evento que ora se inicia. Tivemos a preocupação de convidar pessoas altamente qualificadas para estarem aqui interagindo conosco. Este é o momento de compartilharmos experiências, conhecimento e aprendizagens. Espero que vocês aproveitem ao máximo esta oportunidade para poderem atuar de modo mais qualificado como agentes de mudança, contribuindo na construção de educação mais qualificada e de uma sociedade melhor. Obrigada por estarem aqui e por acreditarem em nossa instituição. Um bom evento a todos. Os acontecimentos acabam
de repente detonando as verdades que nós tínhamos, né? Quem imaginava que aqui próximo, Santa Maria, né? Santa e Bela Maria, como diz o professor Geral, uma cidade conhecida como cidade de cultura, uma cidade de gente muito bacana, né? Povo muito próximo de vocês aqui, muitos parentes, amigos, uma cidade progressista entre as 100 melhores cidades com qualidade de vida no Brasil, que viria a acontecer o fato, né, que todos presenciamos e ouvimos falar, ou assistimos, né, pela mídia e tudo mais, né, o episódio da Boate Kiss. E eu também, assim como todos vocês, certamente fui tomado de surpresa, porque a gente sempre acredita que as coisas possam acontecer pelo melhor. É uma temática bastante séria, lógico, mas a gente procura tratar com uma certa leveza, né? Porque a gente também tem que desenvolver resistências para falar desses assuntos, desenvolver novos saberes, e um fato como esse, ele causa uma reviravolta na nossa compreensão. E é isso que a gente vai conversar um pouco, por isso que eu iniciei brincando com a história, né, da orientação do Maurício. A gente é mais desorientador porque os fatos acontecem a todo momento e eles nos desorientam. Muitas vezes não acontecem fisicamente, como foi o caso esse de Santa Maria, acontece da gente saber as notícias, porque não há como a gente se esconder, né? Hoje vivemos uma sociedade de risco, uma sociedade traumática. Tivemos aqui há pouco tempo também próximo o caso do menino Bernardo, e a gente, em função desses fatos, nós todos, a gente acabou então construindo esse projeto que visa fundamentalmente se pergunta fundamentalmente sobre como enfrentar situações traumáticas. E a gente acha que a educação, vamos dizer assim, é um dos lugares por excelência para que a gente possa evitar, ou pelo menos prevenir, né, de alguma maneira, ou se acontecer, como expressar esse fato, né, para não causar consequências. Essa frase do Albert Einstein procura chamar a atenção. Em meio às adversidades, emergem sempre as oportunidades. São oportunidades de mudança, de repensar o estilo de vida, o modo como nós estamos produzindo os bens e serviços, né, o nosso consumismo exacerbado, né, e por aí vai. São oportunidades. E como nós podemos, de repente, ressignificar as nossas atividades pedagógicas, os nossos trabalhos do dia a dia, né, de alguma maneira, o que nós podemos fazer para salvar o planeta, de alguma forma, né? Claro que não cabe somente a educação é mais um, né, dos elementos, mas é um dos elementos importantes, como diz Paulo Freire, né, a educação não vai ser a alavanca do processo de transformação social, mas sem a educação, nenhuma transformação social acontece. Né? Então a educação tem uma tarefa importante. E a gente vê no caso da Kiss mesmo, lá em Santa Maria, acho que vocês acompanham os noticiários também, né? A preocupação das autoridades, todas muito empenhadas, né? A preocupação agora dos bombeiros mudou radicalmente muitas coisas em termos de segurança. Qual é a função da arte, qual é a função da tecnologia, qual é a função da ciência nesse contexto, né? Nós que trabalhamos com ciência, vamos continuar ensinando ciência, que 2 e 2 é 4 e ponto final, né? O que se esconde por trás dos números, né? A mesma pergunta eu lanço para vocês, a pergunta que me foi feita pela mestranda. O que as minhas atividades, o que a minha aula tem a ver com isso? O que os meus conteúdos têm a ver com essas questões, né? Com a vida do planeta de modo geral? O que as minhas pesquisas, seu trabalho em universidade, ou mesmo Instituto Federal, tem a ver com tudo isso? Né? Drummond de Andrade. E agora, José, a festa acabou, a noite esfriou. E agora, José, você que é sem nome, você que faz versos, que ama e protesta, com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou. E agora, José, você caminha para onde? E vou vendo a categoria resistência. Dá para pensar a poesia do autor do Navio Negreiro,
caminheiro que passas pela estrada, seguindo pelo rumo do sertão, quando vires uma cruz abandonada, deixa dormir em paz na solidão. De que vale o ramo do alecrim cheiroso que lhe atira nos braços ao passar? Vai espantar os bandos buliçosos das borboletas que lá vão pousar. Caminheiro do escravo desgraçado, seu sono agora mesmo começou. Deixa dormir no leito do noivado. Então são momentos da nossa história, momentos de catástrofe e de resistência. Mas o que eu venho falar aqui, resistência e cidadania. Assim como a história, o próprio ser humano é uma possibilidade. E quem trabalha na educação tem que acreditar no ser humano enquanto possibilidade. Ninguém nasce bandido e nasce santo, somos filhos do tempo e da cultura. Aí é importante, nessa discussão da catástrofe, nós começarmos a discutir a nossa cultura. Então nós somos filhos do tempo, nós estamos vivendo no século XXI, da cultura, dos processos educativos que as sociedades criam e recriam, humus que pode fecundar. Continuando, o contexto educacional. Nós vivemos numa sociedade marcada por um mundo do consumo. Consumir, consumir. As crianças, já antes de nascer, já tem um slogan escrito: eu nasci para consumir. Então nós vivemos numa sociedade do consumo. Sociedade do espetáculo virtual, do imaginário, e é especialmente dentro desse cenário que nós, educadores, atuamos. Então, nós vivemos uma sociedade em que nós enfrentamos condições adversas frente aos poderosíssimos e sedutores meio eletrônico de comunicação. Porque de repente, quantas mil horas o aluno que chega à educação infantil já assistiu? Quanta corrente contra nós enfrentamos em sala de aula diante dessa situação? Os meios de comunicação de massa que reproduzem a ideologia do mercado. Então, dentro desse contexto, nós temos que trabalhar o ser humano, a humanização do homem, uma educação para a prevenção no universo de catástrofes humanas e naturais. Esses dias, quando eu trabalhava um pouco a questão de Auschwitz, quando nos preparávamos para o evento que teve curitibanos, surgia a questão de que os mortos não podem mais falar. Eles não podem, nesse sentido, não tem mais voz. No entanto, nas situações de catástrofe, vejam numa enchente, numa guerra, no próprio episódio da Boate Kiss, na ideia dos campos de concentração, os que ficam no campo, os que ficam na guerra, são aqueles que vivem tudo. Eles vivem todas as experiências possíveis, eles tocam o fundo, eles vão ao limite. Só que quem toca o fundo não pode mais falar, só pode falar quem sobrevive. Me parece que o problema aqui, aí eu vou colocar, vou pedir para vocês falarem um pouquinho sobre, é o seguinte. Professor Geraldo, assim como na região do Contestado, nós também temos aqui alguns conflitos que registram a história de Santo Augusto, né? Fora, aqui na faixa, se essa chuva deixar, mas se não for nessa viagem, o senhor vai ter que visitar de novo, nós temos um marco aqui que é o Cemitério dos Degolados, né? E que faz parte da história, vamos dizer
assim, mais recente da Constituição Política do Rio Grande do Sul, que ainda se definiu por conflito armado. E isso aconteceu quando, numa articulação que perpassava todo o estado do Rio Grande do Sul, certas pessoas que eram lideranças, né, num sentido político, acabaram sendo então buscadas em suas casas e degoladas mesmo, né? Era uma prática que conversava esses dias com o André, havia uma prática, né, de degola, né? No exército mesmo existia isso. Eu poderia citar outras coisas que ainda marcam, vamos dizer assim, o território regional, né? Nós temos aqui perto, para situar os dois palestrantes, várias terras indígenas. Nós temos uma terra indígena que fica no município que se emancipou de Santo Augusto, que é São Valério. Nós temos terras indígenas na direção de Tenente Portela, né? E, de alguma maneira, onde é que eu quero chegar com isso? Se nós formos olhar o espaço geográfico onde se desenvolve essas histórias, essas peculiaridades, nenhum lugar é isento disso. Sempre nós vamos encontrar conflitos, nós vamos encontrar aqueles que foram silenciados, aqueles que tocaram o fundo e não podem mais falar, e nós vamos encontrar aqueles que sobreviveram e que podem falar. Eu não sei se vocês compreendem onde é que eu quero chegar com isso. Só podem falar os que estão vivos. Ora, nós estamos vivos. Aqueles que ficaram nesses episódios da história não podem mais testemunhar. Mas nós não falamos só por nós mesmos. Nós falamos também. Nós somos o meio de contar essa história, ou o meio de silenciar e deixar tudo seguir como está, como se nada tivesse acontecido, né? Bom, mas se nós lidamos com educação e nós trabalhamos com outras gerações, com outras pessoas que estão em contato conosco, esse nosso silenciar, esse nosso esconder debaixo do tapete, ele também tem a ver com a nossa prática de ligar esse passado com essas gerações novas que vêm. E aí, quando eu trabalhava a questão de Auschwitz, vinha muito claro assim: será que nós devemos deixar os mortos falar? Né? Então, eu gostaria de provocar, enquanto estamos coletando as perguntas, ouvir um pouquinho, não sei quem, o professor quer começar. Eu vejo, primeiramente, a questão da valorização da história regional, nessa perspectiva. E, de repente, eu não conheço a realidade de vocês, mas eu conheço a nossa realidade e pouco se valoriza a história regional. E quando não se valoriza a história regional, além de outros aspectos, essa questão passa por uma questão de identidade. E aí, falando da questão da identidade, eu coordenava um curso de História na Universidade do Contestado. E eu falava para os acadêmicos o seguinte: olha, vamos trabalhar nas salas de aula a questão da identidade. E aí, um acadêmico foi dar aula na quinta série, estava lá naquele discurso empolgado, a identidade regional, a nossa história, e etc e tal. E de repente, alguém bate nas portas da sala de aula. E era um professor de outra disciplina. Daí ele falou: galera, amanhã todo mundo, pô, Halloween. E a galera bateu palma e deixou a aula de história de lado. O que eu quero falar com isso? É importante esse trabalho que é feito pelo outro professor, mas também é de fundamental importância que nós, e de primeira importância, que nós valorizemos acima de tudo a nossa história. E eu creio que é importante dar voz à história.